Graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Glória a Deus. E orações poderosas. Nós sabemos que aqui nessa igreja existem e tem homens de Deus valorosos que se comprometem a orar pela minha, pela sua vida, a orar pelo povo de Deus, no cuidado de apresentar as nossas vidas diante do trono do Senhor, na cobertura espiritual. Antes de nós entrarmos na palavra, querido, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Quando eu era de outro ministério, não vem ao caso aqui falar o nome, eu lembro que havia uma deficiência dos líderes daquele ministério. Não se via esse comprometimento de oração, a qual nós sabemos que existe na vida do pastor e dos pastores aqui, eu vou dizer dos pastores principais do nosso ministério. E havia também em alguns líderes o sentimento de que não tinha uma cobertura espiritual. Quando eu cheguei nesse ministério, uma das primeiras coisas que eu percebi, pastor, foi que aqui haveria uma cobertura espiritual sobre a minha vida. Eu quero dizer para você que é membro desse ministério. Talvez aqui eu não conheça todos, talvez você não for membro, você possa ser membro desta igreja, mas se você for membro, saiba que aqui há uma cobertura espiritual pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Nós bem sabemos que Jesus já pagou o preço, mas nós sabemos também que aqui tem homens de Deus que pagam o preço pela sua vida. E quando o pastor fala que ele ora, é porque ele ora. Deus, pastor, possa dar muita saúde, muitos anos de vida para o Senhor ainda, para que o Senhor possa continuar sendo esse homem de Deus, um anjo da igreja que as zelar pelas nossas vidas. Não só o Senhor, como o pastor Lucas e o nosso pastor Carlos também. Amém, meus irmãos? Isso aqui, irmãos, eu sempre vou honrar o pastor, às vezes de culto, às vezes não, porque quando você é amado, quando você é acalentado, quando você é abraçado, isso gera uma marca, gera um sentimento bom dentro de você. E a palavra de Deus diz: dai honra a quem merece honra. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu me esforçarei para ser breve, até porque eu entendo que a palavra que Deus ministrou ao meu coração é uma palavra breve. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Não precisa se levantar, pode ficar à vontade. A palavra de Deus, ela vai dizer assim no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu vou repetir novamente. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e iremos orar mais uma vez, apresentando esta palavra ao nosso Senhor Jesus. Deus, nós te entronizamos, Senhor, te damos graça, louvores e honra, e pedimos a Ti, Senhor Jesus, nesta hora que você venha atuar em nosso meio. Desde já eu clamo a Ti para que o Senhor permita que os Teus anjos estejam acampados em toda entrada e saída desta igreja, que somente a Sua glória seja manifesta em nosso meio. Espírito Santo de Deus, eu te convido a atuar, a passar, a passear, a fazer a Tua obra conforme o Teu querer aqui no nosso meio. Também eu te peço que o Senhor Jesus venha brilhar e eu venha me ofuscar, que você venha crescer, eu venha desaparecer. Unja os meus lábios para que a palavra que possa sair dos meus lábios, Senhor, seja uma palavra profética que vá de encontro ao coração e necessidade do meu irmão. Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Faz tempo. Deus é bom. Quem é que tem dúvida? Alguém aqui tem dúvida que Deus é bom, irmãos? Quem crê aqui que Deus é bom, dê um amém para me ouvir. Amém. Deus é bom. E a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, ela dura eternamente. Sabe por que você está aqui, irmão? Sabe por que você está aqui, minha irmã? Porque Deus, Ele é bom.
Porque se não fosse a bondade de Deus e a sua misericórdia, nós já tínhamos ido. Não sei para onde, mas nós já tínhamos ido. A palavra de Deus vai dizer no livro de 2 Coríntios, aqui eu não vou contextuar o texto em si, eu vou só comentar o versículo. Eu quero trabalhar aqui em cima somente do versículo, e vai dizer assim o versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo. Quem aqui está em Cristo? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se eu fosse deixar aqui, meus irmãos, exposto e só trabalhar em cima dessa situação de nova criatura, ai meu Deus, será que nós, depois que nos encontramos com Jesus, será que depois que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, não por impulso, mas sim porque entendemos, porque nós acreditamos ser o correto, viemos à frente, levantamos nossa mão, e depois disso nós fizemos ali o curso de batismo, batizamos, será que de fato você é uma nova criatura? Amém. Será que as coisas velhas ficaram para trás mesmo? Porque o texto ele é claro, ele vai dizer, portanto, se você é uma nova criatura, as coisas velhas, eu não vou de maneira alguma apontar dedo para ninguém aqui, ainda que se Deus me revelasse, se Deus mandasse falar, eu falaria. Mas, queridos, será que nós somos uma nova criatura? E será que as coisas velhas passaram? Porque tem gente, irmãos, que está dentro da igreja, tem gente que aceitou Jesus, tem gente que se batizou, mas está entrelaçado ainda à antiga criatura. Tem pessoa que ainda está cuidando do cachorrinho de estimação todo dia, dá comida de manhã, de tarde, de noite, em hora, mas dá comida. Mas Deus hoje Ele me trouxe aqui nesse lugar para dizer que hoje as coisas velhas vão ficar para trás na sua vida. Hoje o Senhor Ele trouxe eu aqui para dizer para você que as coisas velhas elas vão ficar para trás. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor Ele te vê como uma nova criatura, como um homem e uma mulher transformado pela graça, pelo amor, pela misericórdia do Senhor Jesus. Ainda que se nós ficássemos pegos aos costumes e práticas de lá de trás, o Senhor, se nós clamarmos verdadeiramente ao Senhor, Ele nos liberta, Ele nos livra, Ele faz com que essas coisas de verdade elas sejam afastadas de nós. E aqui eu consigo imaginar algumas situações que de fato elas ocorrem com nós no dia a dia, porque de certa maneira seria hipocrisia da minha parte em dizer, quando o texto ele vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas a realidade atual que a gente vive, será que de fato é essa? Tem situações, irmãos, eu conheço, eu não poderia ser hipócrita, porque às vezes, em outras vezes, eu prego situações semelhantes. Tem situações que faz com que nós ficamos, de uma certa maneira, arraigados, observando aquilo que aconteceu com nós lá atrás. Só que tem situações também aqui, eu não quero dimensionar quais são, nós temos que entender que tais situações elas têm que ser apartadas de nós, porque é como se você fosse um preso que foi liberto, mas tem que continuar levando aquela bola de peso. Ei, querido, Cristo te libertou, minha irmã. Jesus Cristo te livrou, te libertou, pagou bom preço, o sangue Ele derramou na cruz do Calvário para que você fosse livre. Satanás ainda te acusa dessa situação lá de trás, mas o Senhor hoje está dizendo, você é livre. Glória a Deus. Você é livre, deixa o passado para trás. E o tema desta noite é, Deus ainda transforma história. Deus ainda transforma a história. Pode ser que a sua história seja uma história de ruína, igual a gente viu na muralha que o pastor Lucas orou.
mas Deus está dizendo para você: eu ainda transformo história. E se você veio aqui com a sua história ofuscada, se você veio aqui com a sua parede derrubada, com alguma área da sua vida que precisa ser reeditada, o Senhor está dizendo: eu transformo história. Uma nova história eu estou editando ao seu favor. Uma nova história eu estou editando ao seu favor. Aleluia. É necessário você saber que há um cuidado de Cristo pela sua vida. Há um cuidado de Cristo pela sua casa, pela sua família. Ainda que não haja força nos seus braços, no seu joelho, mas o Senhor não falha. O homem falha, nós falhamos, mas Jesus Cristo, Ele não falha, Ele não tarda. E se Ele te prometeu, afeta teu coração. Glória a Deus. Pastor, ele cobra, eu vou levar um puxãozão de orelha, porque ele disse que quando a gente está em dificuldade, a gente apresenta para ele, mas quando recebe bênção, fica quietinho. Eu recebi uma bênção, querido. Uma bênção grande. Eu esperava há muito tempo. O inimigo preparou um laço, eu caí no laço. Vou bem rapidinho para os irmãos entenderem. E aí, pastor, eu fui fazer uma visita, pagar uma visita, tá, pastor? Eu não sou de outro ministério não, tá, irmãos? Eu sou fiel ao ministério melhor, é Batista. Eu fui na igreja, falei o nome, mas tá bom. Fui nessa igreja pagar essa visita, mas eu sou da Batista Betel, tá? Amém. O irmão veio aqui fazer uma visita, inclusive foi no dia dos homens. E aí eu fui lá pagar uma visita para ele e recebi uma palavra. Eu guardei aquela palavra. A luta mais agora é tua, agora a luta é minha, Jesus falou para mim. Eu recebi aquela palavra, guardei no meu coração e Deus entregou uma bênção para mim. Por que eu estou dizendo isso para vocês, querido? Se tem uma promessa sobre a sua vida, aquieta teu coração no tempo de Jesus, mas Deus vai cumprir. Porque havia uma promessa sobre a minha vida que foi entregue aqui neste lugar, Deus confirmou lá e se cumpriu. Aleluia. Deus me deu 3 pontos, querido, que eu quero aqui comentar com a igreja. O primeiro ponto que Deus me deu é: Deus transforma o seu passado em testemunho. Como assim, irmão? Muitas das vezes aquilo que de errado a gente praticou lá atrás fica nos acusando, fica acendendo o sinalzinho de alerta, fica de uma certa maneira nos incomodando. Mas Deus está dizendo para você que aqui está essa noite, essa situação de lá de trás, que às vezes te traz à tona, faz você lembrar, faz você ficar olhando lá para trás. Deus está dizendo: isso aí já não vai mais te atrapalhar, isso aí já não vai mais ficar te segurando, mas vai servir de testemunho. Vai servir de testemunho para você glorificar o nome do Senhor Jesus. Para dizer semelhante ao que o nosso irmão Danilo, quando dá o testemunho, acredito que ele não vai se incomodar de eu falar, que ele tinha uma vida que não agradava o coração de Deus, que praticava situações que não agradavam o coração de Deus, mas hoje é um homem de Deus, que sobe no púlpito e testemunha o nome do Senhor Jesus. Então eu quero fortalecer no seu coração esse primeiro ponto, que Deus transforma o seu passado em testemunho. Se você viveu uma situação de adversidade e Satanás te acusou até hoje, Deus está te dizendo: a partir de hoje não vai ser mais acusação, mas vai ser testemunho para dar. Se prepara, irmão. Se vai ser testemunho para dar, Deus vai preparar situações para você abrir sua boca e falar. Por que, queridos, eu glorifico a Deus? Se vocês soubessem aonde eu morei, aonde eu vim, a minha família, meus entes queridos, não era para eu estar aqui nesse lugar. Eu tenho vergonha, pastor Roberto, porque no meio dos meus amigos, até mesmo de igreja, alguns falaram: eu me arrependo do meu passado. Eu me arrependo. O André é meu parente, o André sabe o que eu estou falando. Não era para eu estar aqui não, queridos. Uma boa parte das pessoas que conviveu comigo no passado já foram. Outras estão presas e outras estão aí vagando. Mas Deus olhou para mim e disse assim: você eu vou guardar, você eu vou preservar, você eu vou fazer diferente. Amém. Você está aqui, Deus está fazendo diferente na sua vida.
Ah, mas e aquelas pessoas? Eu ainda amo. Inclusive hoje eu vi 2 pessoas daquelas lá de trás e declarei a palavra de Deus a elas. Querido, eu não sei como tem sido a sua vida, mas eu quero dizer algo que está fora do contexto. Se você encontrar um cachorrinho machucado, com sarna, com fome, com a patinha quebrada, não chuta não, tá, irmão? Não chuta não, porque lá atrás eu vi esse cachorrinho chamado de cavalo com a pata quebrada, que não servia para mais nada, a não ser para ser abatido. Mas Deus olhou para mim e falou assim: eu vou operar um milagre. Aleluia. Então, querido, estenda a mão. Está fora de contexto da palavra, mas Deus colocou no meu coração para dizer. Porque às vezes a condição que nós estamos, ela não permite a gente estender a mão. Porque é um ego tão grande que você abaixar para estender a mão está fora do seu contexto. Mas Deus está dizendo para você: há um cachorrinho que eu estou cuidando. Há um cachorrinho que eu tenho uma promessa na vida dele. Aquela mulher chegou até Jesus e falou assim: Senhor, e Jesus falou assim para ela: não tem nada contigo não, mulher. Eu tenho com o meu povo, eu tenho com aqueles que eu vim. Mas ela: Senhor, até os cachorrinhos comem farelinho. Estou dizendo para você que se você entrou aqui como cachorrinho, o Senhor está dizendo para você essa noite: eu tenho algo contigo, eu vou entregar algo grande na sua mão. O Senhor, Ele vai entregar salvação na tua casa. O Senhor, Ele vai entregar salvação para os seus. Porque, queridos, através da minha vida, Deus tem chamado muitos da minha família. Hoje eu vejo meu irmão dentro da igreja. Eu não vou nem falar, ele dá o testemunho dele. Hoje minha mãe é evangélica, meu pai é evangélico, minha irmã, meu cunhado, minha mulher, minha filha. E Deus está fazendo a obra e vai fazer na sua vida, vai fazer na sua casa. Aleluia. Você pode observar os homens de Deus, queridos. Paulo, Davi, igual os irmãos já falaram, os apóstolos, eram homens que tinham um outro propósito, eram homens que perseguiam. Davi era um pastor de ovelha, José foi traído pelos irmãos. Mas quando Deus encontrou com essas pessoas, ou quando essas pessoas encontrou Deus, as histórias deles mudaram. Eu quero dizer para você: há uma mudança, há uma expectativa de mudança para a tua casa, para você, para a sua vida. O tema dessa mensagem é: Deus ainda transforma a história. Deus ainda transforma a história. Eu coloquei aqui assim, ó: aquilo que te causa, ou aquilo que te causou vergonha, que te machucou, um problema, uma página que não virou, um problema mal resolvido, Deus irá tornar testemunho de vitória na sua vida. Deus irá pegar essa situação, querido. Mas como é isso? Eu não sei como Deus vai fazer. Mas aquilo que era motivo de você abaixar a cabeça e ter vergonha, Deus está dizendo para você essa noite: você vai dar testemunho disso. Amém. E tem pessoas que vão ser impactadas, transformadas e virão para Jesus através do seu testemunho. Amém. Segundo ponto que o Senhor colocou no meu coração: Deus te dá uma nova identidade. Olha que interessante, quando eu estava preparando essa palavra, por coincidência eu precisei entregar alguns documentos na empresa esse dia, e um dos documentos foi diretamente a identidade. Eu não teve possibilidade de entregar a habilitação. E quando eu vi minha identidade, eu lembrei, né? Na verdade, quando eu vi esse ponto, Deus colocou esse ponto, eu lembrei dessa identidade. Eu peguei a identidade, a foto feia, pastor, meu Deus do céu. Foto feia, eu era um meninão lá dos 16 anos, 17, eu falei: meu Deus do céu. Não que eu seja bonito hoje, mas eu acho que eu estou um pouco melhor. Aí eu falei: misericórdia. Aí eu falei até para a Cintia, eu falei assim: eu preciso fazer uma nova identidade. É uma maneira de brincar aqui, mas eu quero dizer para você: Deus vai mudar a identidade de pessoas aqui essa noite. Deus vai mudar, porque Saulo, ele perseguia a igreja, mas quando ele encontrou Jesus, Jesus mudou a identidade dele. De perseguidor se tornou talvez o homem mais importante do Novo Testamento na Bíblia. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite: Deus vai mudar a sua identidade. E vou dizer: se você vem representando aqui, Deus vai mudar a identidade de alguém que você está representando aqui, em nome de Jesus.
Deus, marca o que eu estou dizendo, queridos, com a glória de Deus, é a boca de Deus. Deus vai mudar a identidade. Se você está representando alguém aqui, Deus vai mudar a identidade dessa pessoa. Se era maconheiro, vai ser homem de Deus. Se era mulher da vida vulgar, vai ser levita do Senhor Jesus. Mas que Deus vai mudar a identidade, vai mudar a identidade. Amém. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Porque Ele não é um para que cumpra, Ele é um para que se arrependa. Querido, Deus muda a identidade. O ponto que o Senhor deu no meu coração, Deus muda a identidade. E o ponto foi, o homem, olha só, como que o homem ele olha para nós? Olha, eu vou simular uma situação aqui, queridos. Se eu encontrar alguém que me viu somente lá atrás, das coisas ruins que eu praticava, que não era bom aos olhos de Deus, se essa pessoa me ver, provavelmente ele vai me ver relacionado àquilo que ele via lá atrás. O homem, ele te olha assim. O homem, ele te olha, o homem te conhece, ele te chama pelo que você fez lá atrás. E Deus, ele te conhece, Deus, ele te chama, Deus, ele te olha pelo que você é. Então, se o inimigo está te acusando do que você fez, o Senhor está te dizendo assim, ó, está apagado. Ó, esquece, está apagado. Tem alguém aqui essa noite que a palavra está dizendo claramente com ela. Deus está dizendo para você, deixa o passado no lugar da onde tem que ser dele, é passado. É lá atrás, lá atrás. O homem olha e te conhece, te chama pelo que você fez, mas Deus te olha, te conhece, te chama pelo que você é. Deus, ele te olha, ele te chama, ele te conhece pelo que você é, pelo homem de Deus que você é hoje, pela mulher de Deus que você é hoje, não por aquilo que você fez. Porque quando você levantou a mão a Deus, quando você se batizou, você reconheceu os seus pecados. A Bíblia diz, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Mas o interessante, querido, é que quem faz novo não é nós, é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Eu coloquei aqui outra situação. Em Cristo não somos definidos pelos nossos erros, mas sim pela graça dele. Amém. Em Cristo nós não somos definidos, querido, por aquilo que nós fizemos, pelos nossos erros, mas nós somos definidos pela graça de Jesus. Sabe por quê? Porque se você tivesse só acertado, vamos imaginar aqui um ser inimaginável, porque não existe uma pessoa que somente acertou na vida, só acertou. A Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pecador. Se não for a graça, o que você faz, o que você pratica não serve de nada. É claro que o homem e a mulher de Deus têm que ter uma boa conduta na presença do Senhor perante a sociedade. Mas a Bíblia diz que nós somos salvos mediante a graça, para que isso não seja glória do homem. Então, querido, então, minha irmã, você não é definido pelos seus erros, mas sim pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo. É a graça do Senhor Jesus Cristo. É o favor que nós não merecemos. Porque muitas das vezes, sabe o que nós merecemos? Querido? Nós merecemos, é claro que Jesus jamais vai fazer isso. Eu estou dizendo por merecimento humano das nossas práticas errôneas. Nós merecemos ficar talvez no mar do esquecimento. Porque a gente tropeça, cai tantas vezes. Há tantos conselhos bons, principalmente dos homens de Deus. Não faz isso, espera mais um pouco, não vai, não fala, não abre a boca, ora, e aí você faz tudo errado. Será que aqui tem alguém que faz isso aqui na igreja? Acho que não, né? Mas você não é visto, conhecido, você não é encontrado, você não é percebido pelos seus erros, mas sim pela graça de Jesus. Porque antes que você pudesse dizer eu amo Jesus, Jesus já te amou primeiro. E Jesus, ele foi crucificado, morto e ressuscitou, não porque você quis, não porque você clamou a ele, mas sim porque era a vontade do Pai para com Jesus.
para que nós pudéssemos, através desse feito, ter a salvação eterna. Amém, meus irmãos? Amém. A gente vai encerrar no horário, tá? Uma coisa agora que eu queria enfatizar, gostaria que você prestasse atenção. O inimigo, ele lembra do nosso passado, mas Deus, ele aponta para o nosso futuro. Quem fica te jogando para o passado, ainda que a sua mente te force a lembrar, mas de maneira natural, vamos dizer assim, no mundo espiritual, quem fica forçando você a ficar ligado nas coisas do passado é o inimigo. É Satanás que quer que você volte. É Satanás que quer que você peque. É Satanás que quer que você volte a praticar as obras pecaminosas que você já praticava lá atrás. Porque se nós observarmos, irmãos, quando Jesus ele morre, ali depois que Jesus já ressuscitou, que Jesus já tinha acontecido algumas situações, a Bíblia diz que os discípulos estavam ali reunidos e conversando. Aqui eu estou parafraseando, tá, meus irmãos? E aí, Pedrão, o que você vai fazer? Ah, vocês, eu não sei, mas eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer de melhor. Vou pescar. Ele foi pescar, irmãos. Ele voltou a ser o homem que ele era. E muitas das vezes não é diferente com nós, porque há um instinto carnal. A Bíblia diz que há uma luta entre a concupiscência da carne e do espírito, uma luta igual aqueles desenhos que nós assistimos, o diabinho e o anjo brigando, lutando. É assim, na verdade não é assim, mas eu estou ilustrando, tá? É mais ou menos assim que é uma luta que a gente não consegue ver, que está sendo travada entre a nossa carne e o espírito. Não faz, vai, não vai. É assim. Aí Pedro vai pescar. E olha só, querido, relacionado à sua atitude, porque muitas das vezes você não consegue dimensionar aquilo que você está fazendo, e quando você percebe muito tarde. Pedro, quando ele vai pescar, ele leva com ele praticamente todos os outros que estavam juntos. Então nós podemos perceber que uma ação nossa errada, ela tem uma reação grande. Então você que está aqui hoje, se você estava pensando em parar, não para, porque junto com você tem um monte de gente que indiretamente está olhando para você, que tem você como uma boa referência. Eu aqui não estou querendo fazer chantagem com você para você permanecer, não, porque é você e Deus. Mas eu estou aqui para dizer para você, como eu preguei aqui alguns dias atrás e falei, uma pessoa chegou em mim e falou assim: ô irmão, glória a Deus pela sua vida, porque eu olho você, eu vejo você, e às vezes você não está vendo. Às vezes você não está vendo, mas as pessoas estão olhando você. Continua dando bom testemunho, porque o seu bom testemunho vai trazer vidas para Jesus Cristo. Amém. Não volta não. É Satanás que está te impulsionando a voltar, mas Jesus Cristo quer que você olhe para frente. Jesus Cristo quer que você olhe para o futuro, para o alvo. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O seu socorro vem de Jesus. Se coloque em pé, por favor. Elevo os meus olhos para o monte. Tire sua cabeça. Se você puder, em respeito à palavra, feche seus olhos. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite, que o seu socorro é um socorro bem presente. E esse socorro bem presente, ele vem de Jesus. E Jesus, ele está totalmente interessado em mudar a tua história. Para ser melhor, Jesus, ele é o único interessado em mudar a tua história, exceto você mesmo. Eu quero dizer aqui o terceiro ponto para a gente encerrar. Deus faz tudo novo. Deus faz tudo novo. Eu não sei o que foi feito errado. Eu não sei o que está errado, eu não sei o que está de errado, mas eu sei que Deus faz tudo
novo e de novo. Que Jesus aqui essa noite, Ele está precisando, ou melhor, pessoas aqui essa noite estão precisando ser renovada. Pessoas que aqui essa noite estão precisando renovar sua mente, o seu coração, os seus caminhos. Pessoas que precisam ser transformadas, pessoas que até têm demonstrado de maneira externa, exterior, ser uma pessoa boa, mas por dentro algo tem corroído, algo tem machucado, algo tem falado de uma maneira maior, mais forte. Mas Jesus está dizendo a você aqui essa noite que Ele quer te transformar de dentro para fora. Ele quer transformar a sua mente, colocando uma nova mente, tirando essa mente petrificada, esse coração cauterizado. O Senhor, Ele quer trazer você novamente para o caminho, para o centro da vontade dEle. Porque ainda que você saiba, o Senhor, Ele está fortalecendo e dizendo a você que você é especial para Ele, que há um projeto da parte de Deus para com a sua vida, para com a sua casa. Eu vou orar pela sua vida nesta hora. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração ou permanecesse com ela. Deus, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Agradecemos porque no contexto deste versículo a tua palavra diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram. Senhor, nós clamamos de verdade que essas coisas, papai, a qual o Senhor chama de velhas, Deus, que elas fiquem para trás na nossa vida, que essas pedras de tropeço, que durante muito tempo fez com que nós não nos desenvolvesse, com que nós parássemos pelo caminho, permita que essas pedras, que essas situações, que esses problemas mal resolvidos, que esses traumas, que eles fiquem para trás, Senhor, definitivamente, de verdade, para que as coisas novas, Deus, para que as coisas novas possam sobrevir a nós, até nós, sobre os nossos, para que assim como o tema, Deus, que é que o Senhor ainda transforma a história, para que nós possamos viver uma nova história, para que nós possamos viver um novo tempo, porque muitas das vezes não de sentimento de inveja, mas nós olhamos para a esquerda, para a direita, à frente, até mesmo atrás, e vimos nossos irmãos prosperar, ter uma vida abundante, e muitas das coisas não ocorrem conosco. Mas nós cremos em Ti, que hoje o Senhor está transformando a nossa vida, está reeditando a nossa história, está nos transformando de dentro para fora, colocando um coração, uma mente e alinhando os nossos caminhos. Deus, vai de encontro a esta minha irmã que aqui está, Senhor, que tem uma causa apresentada a Ti. Vai de encontro com este meu irmão, Deus, que tem orado, clamado a Ti para que a Tua mão alcance. Abençoa esta família que está aqui, Senhor, representada. Nós clamamos a Ti e pedimos que o Senhor nos conserve na Tua presença, que nós possamos ainda ser cheios da Tua presença, que nós possamos, Senhor, viver perto de Ti, nos apartar de todo o mal. Nós clamamos a Ti porque nós cremos que o Senhor é um Deus bom e que a Tua misericórdia ela dura eternamente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda a presença do Senhor Jesus.